E vamos começar aqui por um vídeo do meu querido amigo Carlito Neto, o historiador. Vamos ver juntos. Confirma que recebeu de Lula a informação de que o nome para substituir o ministro Ricardo Lewandowski realmente será o do advogado Cristiano Zanin, que deve ser formalizado ou já foi no momento que você vai estar vendo esse vídeo aqui, e que, segundo o próprio Pacheco, não terá muito problema para ser aprovado no Senado Federal. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque algumas pessoas estão questionando o fato de o Zanin ter sido advogado do Lula e se isso não seria um impeditivo para a nomeação dele para o cargo de ministro do STF. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso trabalho existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, ou apoiador, você pode colaborar com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui. Você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre a indicação do Zanin para o cargo deixado ali de ministro do STF pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou recentemente e abriu essa vaga aí. O Lula passou a semana inteira dialogando, já tinha dado a entender que o nome que ele indicaria era o do seu advogado, o seu ex-advogado, né, o Cristiano Zanin, que defendeu ele em casos da Operação Lava Jato, e muita gente questionou se era correto, incorreto, se era legal ou ilegal o Lula indicar ali o Zanin para ser ministro do STF. Eu vou ler primeiro as matérias sobre esse tema e vou trazer o que a lei diz, porque a gente trazer meramente opinião não vai trazer respaldo técnico. A gente pode até dar opinião, claro, mas entender que opinião é só opinião. Então, uma coisa é ser ilegal ou legal e outra coisa é eu concordar ou discordar. Isso é um fato. E eu quero trazer para vocês a matéria publicada aqui, lá no G1, aqui na coluna da Natuza Neri, que inclusive foi publicada ainda no dia 31, né, ontem, dizendo que Lula já tinha batido o martelo sobre a indicação do Zanin, a indicação ao STF, que deveria sair nas próximas horas. Inclusive, existia a expectativa de que o Zanin fosse anunciado ainda ontem para a substituição da vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Só que toda aquela tensão envolvendo ali a aprovação da MP 1154/23, que falava sobre a reestruturação dos ministérios no governo Lula, acabou ofuscando um pouco essa movimentação, e é provável que essa indicação seja confirmada hoje, já que o próprio Rodrigo Pacheco confirmou mais cedo a alguns portais de notícia que já recebeu a informação do presidente Lula que sim, o indicado para a cadeira de ministro do STF, nessa primeira indicação que o presidente terá direito de indicar, será o advogado Cristiano Zanin. Então vamos ler aqui um trecho da matéria da Natuza Neri. Eu tenho outros materiais para trazer aqui para vocês também. Lula bate martelo sobre Zanin e indicação ao STF deve sair nas próximas horas. O indicado de Lula ainda precisará ser sabatinado pelo Senado e ter seu nome aprovado pela Casa. Isso aqui para mim vai ser muito simples de resolver. Tô cansado sim, Carlito, mas temos que fazer o trabalho aqui que é necessário para o nosso canal. Vamos lá. Por quê? Porque para poder se indicar o Zanin, e que ele possa assumir a cadeira de ministro do STF, ele terá de passar pela sabatina, e a gente já viu que o presidente Pacheco não está se opondo à indicação do próprio Zanin, nem à marcação de uma possível sabatina, e para que ele seja aprovado como ministro do STF, ele precisa ter a maioria absoluta dos senadores. Como o Senado Federal tem 81 senadores, a maioria absoluta é 41 senadores. E com a quantidade de votos que os membros, os partidos que fazem parte da composição do governo e as alianças que o Lula tem conseguido dentro do Senado Federal, bem como também a movimentação em torno do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai facilitar a aprovação do nome do Zanin. E aí tem outros materiais que eu quero trazer para vocês aqui pra gente comentar, que também envolve o Zanin, né? Porque muita gente tava dando opinião, queria saber o que é que o Lula ia fazer para indicar o Zanin, se iria indicar o Zanin ou não. Tinha algumas pessoas que eram contrárias à indicação do Zanin. Eu falei que eu não teria problema nenhum com o Zanin, mas eu preferia que as indicações tivessem mais representatividade. Mas volto a dizer, é um direito do Lula indicar quem ele quer. O cargo de ministro do STF é um cargo de indicação política. Lembrem disso, tá?
para que vocês que estão questionando a indicação do Lula, lembrem, é um cargo de indicação política. É evidente que a atuação do ministro do STF precisa ser jurídica, mas a indicação para o cargo é do chefe do executivo, então logo passa a ser uma indicação política, certo? E o Lula fez questão, inclusive, de lembrar o seguinte, que é uma decisão dele, é uma coisa tão minha, diz o Lula, na matéria publicada no G1, na coluna do Felipe Matoso, que ele diz o seguinte, é uma coisa tão minha que não quero repartir, diz Lula sobre escolha ao STF, né, que no caso seria o Zanin. O presidente foi questionado se ele indicará nesta semana sucessor do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Advogado do petista é o nome mais cotado para a vaga. E aí muita gente questionou se isso seria legal, se seria ilegal, se daria certo, se não daria certo. Como eu disse, o próprio Pacheco já teria confirmado, né? Diz que Zanin será indicado de Lula para o STF e avalia ali como uma indicação positiva, né? Matéria publicada também no G1, assinada pela Beatriz Borges, que diz o seguinte: presidente do Senado participou de jantar nesta quarta-feira com o advogado que defendeu o Lula na Lava Jato. Se aprovado pelo Senado, Zanin deve assumir vaga deixada por Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski. E aí, o que é que muita gente está questionando aqui? Primeiro, Carlito, mas o Lula pode indicar o advogado dele, o ex-advogado dele, como membro do STF? E se ele for aprovado e caírem, por exemplo, casos da Lava Jato que envolvam o Moro para ele julgar, o que é que vai fazer? De antemão, eu já posso dizer para vocês o seguinte: casos que o Zanin atuou contra o Moro, para evitar qualquer tipo de questionamento, ele precisará se declarar suspeito. Isso é um fato. Ele é obrigado a se declarar suspeito? Não. Ele não é obrigado a se declarar suspeito. Mas para derrubar qualquer tipo de narrativa, ele precisa se declarar suspeito. Perfeito? E a segunda coisa, o Lula pode indicar o Zanin para ser ministro do STF? Bom, vamos ver o que a lei diz aqui em relação às indicações, né? Aqui tá o site do próprio STF, tá bom? Que fala aqui sobre as recomendações. E aqui tem a Constituição Federal, que eu quero colocar para vocês lá no artigo 101 da Constituição. Só pra gente seguir aqui, ó. O artigo 101 da Constituição fala o que é preciso para o indivíduo ser indicado ao cargo de ministro do STF. Tá aí, ó. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 de idade. Ou seja, o Zanin tem mais de 35 anos? Tem. Tem menos de 70? Tem. E de notável saber jurídico, o Zanin tem notável saber jurídico? Tem. E de reputação ilibada. Até o momento a gente não tem nada que desabone a conduta do Zanin. Perfeito? Então o que é que acontece? O presidente, como a indicação de membro do STF é uma indicação política, a gente precisa lembrar disso aqui várias vezes, para não parecer que o que o Lula está fazendo é um absurdo fora do normal. E o que me incomoda, inclusive, dentro da mídia tradicional é isso. Porque a mídia sabe que está escrito na Constituição isso. E que, inclusive, se o Congresso, especificamente o Senado, que é quem aprova a indicação de um ministro do STF, acha certo ou errado, eles podem não aprovar a indicação. Porque a indicação ela é política e passa pelo crivo político do Senado. Após a aprovação, que precisa ser de maioria absoluta, no caso do Senado, como são 81 senadores, precisa-se ter 41 votos, ele vai atuar no STF para ter uma conduta jurídica. Carlito, Zanin tem a obrigação de ter compromisso com Lula? Não. Carlito, Zanin tem a obrigação de perseguir inimigos do Lula? Não. Isso, inclusive, será muito ruim para o judiciário brasileiro se acontecer. Agora, não tem nenhuma ilegalidade na indicação dele a ministro do STF. Ele preenche todos os critérios. Ele tem entre 35 e 75 anos, e 70 anos, perdão, tem mais de 35 e menos de 70. Ele tem notório saber jurídico, ele tem reputação ilibada até onde a gente sabe, e vai passar, como inclusive a própria Constituição estabelece aqui, ele vai passar pela sabatina, tá? Tá ali, ó. Ele vai passar pela sabatina do Senado Federal, tá aqui, ó. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República, ou seja, indicação política. Depois de aprovar, serão nomeados pelo presidente da República e depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, ele acaba se tornando ministro do STF formalmente. Eu fiz um questionamento alguns meses atrás em relação à indicação do Zanin, não por questão de ele ser advogado ou não do Lula, tá? O meu questionamento é porque eu achava que a gente precisa ter na Corte Suprema do nosso país mais representatividade, mulheres, negros.
porque a gente sabe que essas populações são vítimas frequentes da violência da sociedade brasileira. Mas essa era a minha observação, como alguém que é pardo, né, que faz parte do tronco ali dos pretos e pardos, que é negro. Mas não tinha nenhuma objeção em relação à preparação ou não do Zanin. Mas enfim, vamos aguardar aí para ver se confirma isso, né? Ainda hoje, que vai se confirmar, mas eu não sei se ainda hoje. É provável que quando você estiver vendo esse vídeo, talvez a informação já tenha sido confirmada. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui embaixo no primeiro comentário fixo. E antes de eu encerrar, que faltou mostrar um material aqui, né, para vocês. Antes de encerrar, a tramitação, segundo matéria aqui publicada lá no G1, na redação do G1 também, tá? A tramitação para aprovação do nome do Zanin será mais fácil do que a aprovação do nome do Mendonça, do André Mendonça, que foi advogado também do Bolsonaro. Ele foi advogado, na verdade foi membro do Ministério da Justiça, advogado-geral da União do governo Bolsonaro. Tá? Ele teve 47 votos a favor e 32 votos contrários. É provável, inclusive, que a indicação do Zanin ultrapasse os 50 votos facilmente, tá? É provável. Então, só pra gente finalizar aqui, que eu tinha esquecido de colocar essa informação, não terá dificuldade para aprovar. Se você tiver algum amigo bolsonarista ou que quer questionar qualquer coisa, lembre ele que o questionamento tem que ser feito na lei. Ele pode discordar, mas se tá dentro da lei, é lei. É simples assim, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo. É isso, meus queridos. Querido Carlito Neto esclarecendo, sim, o Zanin está praticamente aí confirmado como futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tô vendo muita crítica de jornalista comparando ele com o Toffoli. Não é a mesma coisa, tá, gente? A única semelhança entre os dois é que os dois foram advogados ligados à esquerda. O Fachin também tem a mesma indicação. O Zanin está sendo indicado num outro contexto. O Zanin foi o principal objetor da Lava Jato, gente. O Supremo apoiou a Lava Jato no passado. Não é a mesma coisa. E é como o Carlito falou, ele tem notório saber jurídico. Ah, mas ele não tem a determinada pós-graduação. Gente, isso é um academicismo, sinceramente. Eu tô totalmente fechado aí na colocação do Carlito. Eu só realmente reclamo pela falta de mulheres, de pessoas pretas ou pardas, e até, diria assim, até de uma representação LGBTQIAP+, embora o Barroso já tenha aprovado projetos muito bons para essa questão. E a corte precisa de alguém que fale sobre lawfare. Precisa. Talvez o Zanin seja esse nome. Eu acho que outro nome importante seria o Pedro Serrano, que era o segundo que eu achava que era o mais recomendável para a pauta. Eu acho que o Lênin Streck é mais tradicional. Eu acho que é a indicação bem colocada. Eu já estava sabendo pelo Eugênio Aragão que era certa a indicação do Zanin e que o Lula precisava garantir a indicação dele para a segunda indicação realmente ser uma disputa entre a questão da representatividade e talvez o notório saber jurídico. Vamos ver como é que vai ser essa questão. Tem um nome excelente do PT, que é uma mulher negra de esquerda. Se eu não me engano, acho que o nome dela é Vera Lúcia. O UOL chegou a ventilar o nome dela. Vera Lúcia Araújo, que é uma jurista com passado nos movimentos sociais. Talvez seja um nome interessante aí para a gente pensar futuramente. Vera Lúcia está aqui na tela, vou mostrar para vocês aqui. Mas seria uma jurista bem diferente do que nós temos, e eu acho que seria a substituta ideal para a ministra Rosa Weber.